do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nestes anos não cairá orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do ribeiro. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia da água do ribeiro. Amém? Esta palavra foi uma fase da vida de Elias, do profeta Elias. Aqui esse texto, no mesmo conceito, é o peso das palavras. Ali o poder que Deus deu a Elias de profetizar. Também deu o peso das consequências. Imagine um homem chegar numa cidade, profetizar para o prefeito e dizer: durante alguns dias, durante alguns anos, não choverá e nem cairá sequer orvalho. A cidade toda vai se desesperar, porque tudo é movido e todos dependem da água, independente do tempo e da época. Imagine um prédio, imagine um hospital, imagine um condomínio, imagine um bairro sem água durante uma semana. Já vira um caos, já vira praticamente uma tragédia. Agora imagine 3 anos sem água. Foi o que aconteceu nesta época, no tempo de Elias. E ali ele começou a ser perseguido e o próprio Deus veio falar com ele: foge daqui e vai para junto do ribeiro. Foge daqui porque eles vão te perseguir. Mas Deus que sustenta o profeta, Deus que sustenta e sustentou a sua palavra, Deus disse a ele: retire-te daqui e vai para o oriente e esconde-te. Esta palavra esconde é porque é perseguição que viria sobre ele. E Deus disse: vai a Querite e fica ali no ribeiro, diante do Jordão. E ali você vai ser sustentado pelos corvos. O peso da palavra. O peso da palavra. A palavra tem poder para curar. A palavra tem poder para sustentar. A palavra tem poder para libertar. A palavra tem poder para abrir portas. E a palavra tem poder para fechar portas. Imagine agora um homem que tinha assinatura por Deus. Tudo que Elias falava se cumpria. Tudo que ele clamava, Deus bradava e dava a ele.
E ele, por falar que não choveria, não choveu, sequer caiu o orvalho. Porque algumas hortaliças, algumas verduras, não precisam de muita água. Apenas o orvalho da noite que cai já é o suficiente para ela florescer e brotar, e crescer, e frutificar. Mas ele foi tão veemente e disse: não vai chover e nem sequer vai cair orvalho. E não caiu. E toda a água secou. Até onde ele estava, também o rio se secou. Mas até aquele momento que a sua palavra foi fiel, a natureza também padeceu por causa da palavra, da profecia. O poder da palavra, poder das palavras. E a autoridade de Deus tem poder. Nesta passagem, nesta mensagem, que nós venhamos ter o discernimento do que vamos falar. Porque Deus sabe o que nós vamos falar antes da palavra sair na nossa boca. E se nós falarmos para abençoar, os nossos filhos, a nossa família será abençoada. Se nós formos falar aquilo que é para amaldiçoar sem intenção, mas a palavra saiu, e infelizmente os nossos inimigos no mundo espiritual vai pegar aquelas palavras e vai usar contra nós, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos netos, contra a nossa descendência que ainda vai crescer. O poder da palavra faz abrir portas, também faz fechar portas. A Bíblia diz em Provérbios que a língua é como uma faísca numa mata, que ela pode incendiar. E depois que as palavras foram ditas, não tem como pegar de volta. É como um pombo que se solta no ar e não tem como pegar. É como um leite que derrama, não tem como pegar. É como uma água no ribeiro que se passou e ela não volta mais. O poder das palavras. E aqui, por causa das palavras, da profecia que Elias profetizou naquela cidade, até ele teve que fugir. O próprio Deus veio a ele e disse: por causa das palavras, da profecia. E o que está acontecendo? Foge-te daqui e se esconde lá diante do Jordão. Se esconde ali na caverna. E os corvos eu já preparei. Os corvos para te alimentar. Porque Deus o sustentou por causa da profecia. Foi usado por Deus para que o povo viesse se converter e mudar os seus pensamentos, seus planos. Porém, nem todos querem Deus, nem todos querem seguir a Deus, nem todos querem ser perseguido, apenas querem as bênçãos. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Foi o que aconteceu com Jesus. A multidão que seguia Jesus queria as bênçãos de Jesus, ser alimentado, curado por Jesus, mas não queria Jesus. Tanto que quando Jesus foi crucificado, a mesma multidão que seguia deixou Jesus no mesmo instante. Então, que nós possamos ter o discernimento das palavras antes de falar, para que as palavras que nós falamos não venham ser contra nós mesmos e nós venhamos sofrer pelas palavras. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai,
Obrigado pela tua palavra, pelo livramento, pelo discernimento que o Senhor nos dá. Abençoa mais um dia, abençoa, Senhor, nos dá o livramento. Continua, Senhor, nos dando o discernimento no falar, para que não venhamos ter o peso e as consequências. Continua, Senhor, abrindo as portas, que nós venhamos falar de prosperidade, de cura, de libertação, de crescimento. Nos ajude, Senhor, a ter o discernimento para te servir, para viver na tua direção, nos teus caminhos santos, porque o Senhor sabe o que nós vamos fazer. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dia e a nossa noite. O Senhor conhece todos os nossos passos. O Senhor sabe os nossos percursos. O Senhor entende os nossos pensamentos e o Senhor assina embaixo. Infelizmente, muitos hoje padecem por causa das palavras. Muitos padecem, mas muitos hoje prosperam por causa do poder das palavras. Continue, Senhor, nos abençoando. E este dia, esta manhã, eu uso as palavras para abençoar a minha família, os meus familiares, a minha vida, a minha casa, os meus parentes de perto, os meus parentes de longe. Eu uso as palavras, ó Deus, como fez Elias, para abençoar, para dar vida, para dar fruto, para dar crescimento a nós e a quem nos ouve, para que o teu nome venha a ser glorificado. Com sabedoria, eu venho a ti, ó Deus, pedir a cura, a libertação, a restauração, as portas abertas, para que o Senhor venha fazer e dar o crescimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, neste dia, nesta manhã, nos guarda, nos livra de todo o mal. Desde já eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.